Boa tarde a todos. Vamos para a aula de plantas daninhas e métodos de controle. Eu sou a professora Elza Alves Correia e vamos continuar falando do controle de plantas daninhas. Controle de plantas daninhas, como nós já sabemos, né? Isso aqui é para vocês decorarem mesmo. Ele pode ser feito de várias formas. Nós podemos utilizar o método preventivo, que é sempre desejado, né? Evitar a entrada de plantas daninhas que não estão presentes na nossa área. O controle cultural, que é um controle fantástico, como a gente fala, a melhor forma de controlar a planta daninha é a própria cultura. Então, quando eu seleciono culturas, cultivares modernos e adaptados à área onde eu estou trabalhando, mais rápido vai ser o fechamento do dossel na área. Com isso, a gente vai ter o controle por sombreamento, né, mais rápido das plantas daninhas. Controle mecânico, bem eficiente, mas ele está restrito às áreas de plantio convencional. Situação de plantio direto, nós não podemos utilizar essa técnica. E também quando nós temos plantas daninhas de crescimento vegetativo, desenvolvimento vegetativo, o controle mecânico também não é desejado. Controle físico, né? É bem eficiente também quando a gente fala de plásticos para hortaliças, lâmina d'água para a cultura do arroz, fogo e eletricidade, né? Menos é utilizado aí, mas são técnicas que já vêm sendo estudadas e são promissoras. E a utilização de palha, né? Que é o nosso queridinho aí para manejo de planta daninha, bloqueio de passagem de luz e liberação de alelopáticos. Palhada, né? Quando a gente fala de palhada, a gente lembra sempre da questão do plantio direto e produção de cana-de-açúcar, onde a gente, de longe, percebe a importância desse sistema de manejo para plantas daninhas. Controle biológico, que não é muito eficiente na área de plantas daninhas ainda, né? E o nosso controle químico, né? Nós vamos começar a falar de controle químico agora, tá? Manejo integrado, sempre desejado, né? Quando a gente utiliza duas ou mais formas de controle de planta daninha, com isso a gente tem uma eficiência maior, né? Sempre com o objetivo de evitar perdas de produtividade, beneficiar as condições de colheita, né? Evitar o aumento da infestação das plantas daninhas na área e evitar contaminação de ambiente. Então, quanto mais alternativas eu tenho para manejo, para reduzir a utilização de herbicida, mais eficiente vai ser a minha técnica, né? Com isso eu vou evitar contaminações aí. Bom, para que a gente fale de controle químico, para que a gente entenda qual herbicida eu vou usar, qual que eu vou selecionar, qual é a dose, como que eu vou usar esse negócio, eu tenho que começar a entender o que são esses herbicidas, como eles são diferenciados para que eu possa selecionar sempre o melhor produto, né? E para isso nós vamos trabalhar um pouquinho aqui a herbicidologia, né? Entender aí o funcionamento, as constituições desses herbicidas. Primeira coisa que nós temos que saber, galera, a classificação, né? Então, os herbicidas, eles são classificados de formas diferentes. Primeiro, classificado quanto à sua seletividade. Para isso, nós temos produtos seletivos e produtos não seletivos, né? O que são os herbicidas seletivos? São aqueles que eu aplico na cultura para controlar a planta daninha, ele controla efetivamente a planta daninha e não causa nenhum efeito de intoxicação na minha cultura objetivo, na minha cultura principal, tá? Então, o herbicida seletivo é aquele que controla a planta daninha e não causa efeito tóxico na minha cultura, tá? Obviamente, o herbicida que não é seletivo é aquele que controla a planta daninha, mas machuca a minha cultura também, causa algum efeito de intoxicação na cultura, ou mata a cultura propriamente dito, tá? Então, vamos falar do herbicida glifosato, né, que é o mais famosão de todos aí. O glifosato é um herbicida não seletivo. Ele controla muito bem a planta daninha, né? Ele tem o que a gente chama de amplo espectro de ação,
porque ele controla muitas espécies, ele controla praticamente todas as espécies de plantas daninhas, só que ele não é seletivo, né? Ele mata a minha cultura também, mata a cultura junto, tá? Então, ele não tem seletividade, a não ser quando a gente está trabalhando com plantas daninhas transgênicas, né? Então, a transgênica, ela tem uma mutação, né? Ela tem uma alteração na sua fisiologia que não sofre a ação do glifosato, tá? Então, herbicida seletivo é aquele que eu aplico na cultura, posso aplicar em área total, ele é absorvido pela cultura, só que a cultura não sofre intoxicação com ele, mas a planta daninha morre, tá? E o não seletivo é aquele que eu aplico em área total, ele mata a planta daninha, mas mata a cultura também, que é o exemplo do glifosato. Tá? Quando a gente trabalha com herbicidas não seletivos, nós temos que utilizar pontas de pulverização direcionada para a planta daninha, né? Aplicação direcionada para a planta daninha e não atingir a cultura. Então, isso é uma forma de classificação do herbicida, com relação à sua seletividade. Com relação à sua translocação, também é uma forma de classificação. E quanto a isso, nós temos herbicidas de contato e herbicidas sistêmicos. Tá? Então, herbicida de contato é aquele herbicida que, quando eu pulverizo, né, o herbicida cai na folha e ele permanece ali na folha. Ele não caminha planta abaixo, ele não caminha pela planta, tá? Então, ele só vai causar intoxicação no local aonde ele foi aplicado. Então, se a gotinha caiu aqui, vai fazer uma morte do tecido nessa região. Aqui onde o herbicida não caiu, não vai causar nada, não vai ter efeito nenhum, tá? Isso é herbicida de contato. Então, herbicida de contato, ele não tem translocação. Agora, os herbicidas sistêmicos são aqueles que eu aplico na folha, né, em pós-emergência, eu aplico na folha e ele transloca via floema. Então, ele é absorvido e ele transloca, ele vai para a planta inteira, atingindo até o sistema radicular, tá? Então, esse é o herbicida sistêmico. Exemplos, né? Quando nós falamos do glifosato, né, nós já sabemos que ele é um herbicida não seletivo, porque ele mata todas as plantas, planta daninha e mata a cultura também. E com relação à translocação, ele é um herbicida sistêmico, tá? Porque é um herbicida que eu aplico na parte aérea e ele transloca por toda a planta, atingindo até o sistema radicular, tá? E esse translocar é via floema, tá? Ok? Então, um exemplo de herbicida de contato, o paraquat, tá? O paraquat, o diquat, tá? Então, são herbicidas que ele pega na folha e ele só vai eliminar, só vai matar aquele tecido onde a gotinha caiu. Ele não caminha, ele não anda a folha pela planta fora, tá? Com relação à época de aplicação, também é uma forma que nós temos de classificar os herbicidas. Tá? Então, os herbicidas podem ser classificados como herbicidas de PPI, de pré-emergência ou de pós-emergência. O PPI, gente, é o pré-plantio incorporado. Tá? Então, são herbicidas que, por causa da sua característica físico-química, eles precisam ser incorporados ao solo, porque senão ele vai sofrer fotodecomposição, tá? Então, se eu pulverizar ele no meu solo e não revolver esse solo para que ele fique por baixo do solo, né, para que o solo encubra a molécula, a luz vai bater nesse herbicida e ele vai ser quebrado. Então, ele vai perder o efeito herbicida. Um exemplo disso é a trifluralina, né? Então, tem formulação de trifluralina hoje que é mais estável, mas a trifluralina tradicional,
ela é um herbicida que com 24 horas, 90% da molécula é quebrada pela presença da luz. E aí já não vai ter o efeito herbicida esperado, tá? Então ela precisa de uma incorporação, nós precisamos passar uma grade leve depois da pulverização, para que esse produto fique embaixo do solo, não sofra os efeitos da fotodecomposição, tá? É um herbicida fantástico, ele funciona maravilhosamente bem no manejo de pré-emergência, só que ele precisa de incorporação, tá? Aí existem outros pré-emergentes que já têm moléculas mais estáveis, que é só eu pulverizar no solo, que ele já entra em contato com o solo e não vai ser fotodecomposto, tá? Aí são os pré-emergentes normais. Então, um pré-emergente, eu faço a utilização dele quando eu não tenho planta daninha germinada e a cultura também não germinou, tá? Então, a gente vai ver, tem umas diferencinhas aí, mas a princípio, pré-emergente é aquele produto que eu aplico no solo limpo, tá? Sem planta daninha e sem cultura. Aí tem os pós-emergentes. Os pós-emergentes são aqueles herbicidas que eu aplico quando a planta daninha já cresceu, ela já está grande, tá? Então, um exemplo de PPI, como nós falamos, é a trifluralina. Um exemplo de pré-emergente, a atrazina. Um exemplo de pós-emergente, o glifosato de novo, tá? Então, com isso nós já sabemos o quê? Que o glifosato é um herbicida não seletivo, sistêmico e de pós-emergência. Aí, pessoal, por que o glifosato é um herbicida de pós-emergência? Porque ele vai ser absorvido pela folha. Então, falar que o glifosato no solo ele absorveu, né? A planta se intoxicou com o glifosato que estava no solo. Não, mentira, não é, tá? Resíduo de glifosato no solo não existe, tá? Então, glifosato é um herbicida de pós-emergência. Ele só é absorvido pelas partes verdes da planta. Se eu aplicar em banana, vai dar problema? Vai, porque o pseudocaule, né, vai absorver essa molécula. E a gente já tem experimentos aí no Vale demonstrando isso, tá? Então, só é absorvido pelas partes verdes, tá? Caiu no solo, ele não tem residual. O que glifosato tem é persistência. Ele vai ser consumido por micro-organismos. Ele não vai permanecer no solo por mais de 30, 35, 60 dias, tá? Não permanece, porque ele é consumido por micro-organismo, tá? Então, o glifosato, ele só é absorvido em pós-emergência, ok? Outra... Não, faltou classificação aqui, eu acho que vem depois. Só para a gente dar uma geral nessa questão de pré e de pós, né? Nessa questão dessa classificação. Eu tenho que considerar cultura e considerar a planta daninha. Com relação à cultura, tá? Vamos pensar só na cultura agora. A aplicação pode ser pré-semeadura, não tem cultura, não entrei com a cultura ainda. Pode ser pré-emergência, aí eu já semeei, só que a cultura não nasceu ainda, pré-emergência. E pode ser pós-emergência, quando a cultura já germinou, já cresceu. Então, são 3 situações que eu tenho que considerar para selecionar o melhor herbicida a ser aplicado, tá? Pré-semeadura da cultura, pré-emergência da cultura e pós-emergência da cultura, tá? Com relação à planta daninha, são 2 situações: pré-emergência da planta daninha e pós-emergência da planta daninha. Vocês percebam que são condições muito diferentes, muito diferentes. Então, nós temos que considerar essas possibilidades, né, essas 6 possibilidades, para que a gente possa selecionar o melhor herbicida. Vamos lá. Dessas interações,
Se eu não tenho a cultura instalada, ó, não implantei a cultura ainda, e eu não tenho planta daninha na área, pré-emergência da planta daninha, é aquele solo limpo, sem planta daninha, sem cultura. Nessa situação, eu vou fazer o manejo, eu posso fazer um manejo de PPI ou PSI, que é o pré-plantio incorporado ou pré-semeadura incorporada, tá? Pré-plantio é quando eu uso muda, tá? Então, se eu estou usando muda, eu estou fazendo plantio. Se eu estou usando semente, eu estou fazendo semeadura, tá bom? Então, são coisas diferentes. Plantio é uma coisa, semeadura é outra. A gente vê muita gente usando o termo agronômico errado, né? Então, essa época, está na época do plantio da safra de milho. Mentira! Porque milho a gente não planta, milho a gente semeia, tá? Então, são termos agronômicos que a gente precisa começar a aplicar de forma correta, tá? Então, se eu estou usando semente, eu faço semeadura. Se eu estou usando muda, eu faço plantio. Beleza. Então, quando eu estou numa condição de pré-plantio ou pré-semeadura, né? Então, eu posso fazer um manejo com trifluralina. Então, a trifluralina é um herbicida que eu posso aplicar em PPI ou PSI, tá? Se for soja, feijão, milho, eu vou trabalhar em PSI. Se eu estou falando de eucalipto, por exemplo, aí é PPI, tá? Então, nessa situação de PPI ou PSI, é quando eu tenho pré-semeadura da cultura e pré-emergência da planta daninha. Pré-semeadura da cultura e a planta daninha já germinou. Então, são aquelas áreas de pousio que a gente fala, né? Quando a gente faz a colheita da cultura, deixa a área lá por um tempo e vai pensar nela só lá na época de manejar na pré-semeadura da nova safra daqui 4, 5 meses, né? Então, eu não entrei com a cultura ainda e a planta daninha já está grande. Nessa condição, a gente trabalha com herbicida de manejo em plantio direto, né? Então, o exemplo aí é a utilização de glifosate, né? De paraquat, de amônio glufosinate, né? Desses herbicidas que vai fazer a dessecação da planta daninha, gerando palhada na área, né? E eu não tenho a cultura ainda implementada, tá? Então, a gente percebe que são duas situações antes de eu entrar com a semeadura da minha cultura. Se eu já entrei com a semeadura, né? Já fiz a implantação, já matriculei as minhas sementes na área, como diz uma blogueira do agro aí que eu estou seguindo lá no Instagram, depois eu passo para vocês, ela é ótima, né? Se eu já fiz a matrícula das minhas sementes na minha área, e a planta daninha ainda não emergiu. Então, eu já tenho a semente da cultura e já tenho o banco de sementes, forever, né? O banco de semente está lá para sempre. Essa situação vai ser a situação de utilização de pré-emergência total, tá? Aqui os exemplos que nós temos é a utilização da atrazina e do metolaclor, por exemplo, que são dois pré-emergentes que eu aplico lá na cultura do milho, tá? Então, nessa situação, a gente tem aí o pré-total. Quando eu tenho a cultura já instalada e o mato e a planta daninha já cresceu, tá? Então, estão os dois, cultura, está a planta daninha em pós-emergência e a cultura ainda não germinou. Isso é muito comum em arroz, porque o arroz, ele demora aí entre 5, 7, 10 dias para germinar, depende da região. Tem experimentos nossos em registro que com 10 dias o arroz não tinha germinado ainda. Só que a planta daninha, com 2, 3 dias, né? Se a gente tem muito tubérculo de tiririca nesse solo, com meio dia de implantação, a tiririca já cresceu.
Tá? Então, nessa condição, eu posso aplicar um glifosato, né? Porque aí ele vai controlar a tiririca em pós-emergência, ó, tiririca em pós-emergência, e o arroz não cresceu ainda. Lembra que nós falamos no slide anterior? Glifosato é um herbicida de pós-emergência. Ele só é absorvido pela folha, pelas partes verdes da planta. Então, a sementinha de arroz que não germinou ainda, ela não vai absorver esse glifosato no momento que eu fiz a aplicação, tá? Então, não tem problema. Tanto que o pessoal do Sul, né, o pessoal tem feito um sistema de plante-aplique. É, um sistema plante-aplique. Que aí você tem, na semeadora, tem as pontas de pulverização. Então, eles vão semeando e pulverizando o herbicida na sequência, né? Então, isso não causa problema. Tem um sistema de aplique-plante que dá uma redução aí do stand, mas o plante-aplique não, tá? Nós vamos falar disso também depois, tá? É só um spoiler. Tá? Então, a questão de você não ter a cultura germinado, mas a planta daninha crescido, né? Pode acontecer, e numa situação dessa, a gente trabalha com o pós-emergente para a planta daninha, tá? Se a cultura já cresceu, né? Então, nós estamos lá nos nossos 15 dias depois da semeadura da cultura. E a planta daninha ainda não germinou, então ainda tem banco de semente no solo, que eu sei que vai germinar daqui a pouco. Nesse caso, a gente trabalha com a pré-emergência em cultura anual ou perene, após o controle mecânico ou manual, tá? Então, se a cultura já cresceu, no caso de perene, no caso de citros, de café, de banana, né? Algumas culturas nesse sentido, da pupunha, dá para eu trabalhar com o pré-emergente com a cultura já crescida, né? Então, a aplicação direta no solo. Se a cultura já cresceu, se eu estou falando de soja, de milho agora, né? E o banco de semente eu sei que vai germinar já já, a gente pode trabalhar com pré-emergente, né? Direcionado para esse solo para evitar a sementeira. No exemplo que nós temos aqui, aplicação de diuron após o cultivo em algodão ou após a arroação em café, tá? Aplicação de oxifluorfen, que é um pré-emergente também, e eucalipto, citros ou café, tá? Então, a gente tem essa situação de pós-emergência da cultura e pré-emergência da planta daninha. Agora, quando já está todo mundo lá, todo mundo crescido, tanto a cultura quanto a planta daninha, aí a gente entra com aplicação de pós-emergente total, né? A principal situação aqui é o controle em plantio direto. Aqui a gente pode usar herbicidas para controlar as plantas daninhas monocotiledôneas e as plantas daninhas dicotiledôneas, né? E utilizando herbicidas seletivos, tá? Então, nós temos que trabalhar se a gente está trabalhando com soja, por exemplo, nós temos que selecionar herbicidas que controlem mono e dicotiledôneas na cultura e não causem nenhum efeito de fitointoxicação nessa cultura, tá? Então, são 6 momentos de aplicação que nós temos que ter em mente para sempre selecionar o melhor produto, o produto mais adequado para aquela situação, tá? Eu tenho que considerar a cultura e considerar a planta daninha. Considerar se eu já implantei a cultura, se eu ainda não implantei a cultura, se eu já implantei a cultura e ela não germinou ainda, ou se a cultura já está implantada e já está crescida. Nessas situações, eu tenho que ver a interação da presença da planta daninha em pré-emergência ou em pós-emergência. E a gente percebe que para cada situação dessa, tem uma forma, tem um produto diferente que eu posso selecionar, tá? Temos que estar atentos, né? Normalmente, né, quando a gente fala de tratamentos pré-semeadura ou pré-emergência, nós estamos falando de produtos com efeito residual,
tá? O que é um produto com efeito residual? Eu aplico ele hoje e ele vai permanecer ativo como herbicida no meu solo por um período determinado de tempo. Aí depende da molécula, depende do produto que eu estou utilizando, ele pode ter um residual que vai de 10, 15 dias até residuais que podem ir até 1 ano, 2 anos, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com a seleção do produto para evitar a contaminação de culturas sequenciais, tá? A questão de contaminação de culturas que eu vou utilizar em rotação, né? Sistema de rotação de cultura aí. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a seleção desses produtos, viu, gente? Tá? Pré-emergente é sensacional, só que nós temos que tomar cuidado com a questão do residual deles, tá? Pós-emergente, normalmente, né, os pós-emergentes, eles têm efeito exclusivamente, efeito não, né? Eles têm absorção exclusivamente por parte verde, pela parte aérea da planta, tá? Então, eles não são absorvidos pelas sementes que estão aqui no solo, tá? Então, eles não têm o que a gente chama de efeito residual, que é o que a gente estava falando do glifosato, né? É um herbicida que ele é sistêmico, pós-emergente, e ele é absorvido pela parte aérea, mas ele não tem efeito na sementeira, tá? Então, ele não é absorvido via semente. Ele só é absorvido via folha, tá? Então, nesse caso de utilização de produtos de pós-emergência, se a aplicação for em área total, esse produto tem que ser seletivo. Se eu vou usar um produto não seletivo, a aplicação tem que ser dirigida, tá? Tem que ser aplicação com pontas de pulverização protegida para que não atinja a parte aérea da cultura. Tá? Então, olha só essa situação aqui, né? Então, ou eu uso pontas do tipo pingente, que desce lá no solo, né? Desce lá perto da planta daninha e a cultura fica protegida nessa situação aqui, né? Ou eu faço um direcionamento, ou nesse caso aqui é o contrário, né? Ó, isso aqui é bem comum em arroz. O arroz vermelho, o arroz preto, ele cresce bem mais rápido do que o arroz cultivado, né? Então, dá para eu trabalhar com barra, né? Uma barra que contém o herbicida, vai passando por cima da cultura e vai fazendo um benzimento, né? Vai pegando só na planta daninha que está maior do que a cultura. Opa, aqui, dá para ver, né? Então, a planta daninha está aqui, a cultura está aqui. O produto passa aqui na folha da planta daninha e não pega na folha da cultura que está mais baixo. Pegou na folha da planta daninha, e obviamente esse produto tem que ser sistêmico, aí ele transloca e acaba matando a planta daninha sem atingir a cultura. Tá? Então, são técnicas que a gente usa de aplicação para tornar um produto possível de ser utilizado, mesmo ele sendo não seletivo. Tá? Né? Aqui, de novo, né? A aplicação em área total, isso daqui é a pulverização, né, em soja de herbicida pós-emergente para controlar a planta daninha que estava crescendo, e essa situação aqui, aplicação na entrelinha, nas ruas de café, né, na planta daninha que estava aqui, com a utilização de chapéu de Napoleão. Então, essa proteção da ponta de pulverização aqui a gente chama de chapéu de Napoleão. Tá? Então, vocês viram dois nomes estranhos aí para as barras protegidas, né? Aquele que a gente usa lá em área de cultura perene, que é a Conceição, né? Que é o tipo de proteção da barra que passa embaixo da saia da cultura, e nessa situação aqui, né, utilização do chapéu de Napoleão, que também é uma proteção para a ponta de pulverização. Dois nomes estranhos aí, né? Tá, continuando com a classificação dos produtos. Outro tipo de classificação é com relação à sua formulação, tá? Aí são classificações mais específicas, questão de indústria, que nós podemos ter herbicidas que são concentrados emulsionáveis, soluções aquosas, suspensão concentrada, pós-molháveis, grânulos dispersíveis em água e concentrados solúveis, né? Então, são formas diferentes de classificar aí as formulações.
E com relação à classe toxicológica, os herbicidas, eles podem ter essas 4 classificações, né? Classe 1, vermelha, classe 2, amarela, a classe 3 azul e classe 4 verde, né? Então, ele vem do extremamente tóxico para o altamente tóxico, para o medianamente tóxico e o pouco tóxico. Você percebe que não existe produto químico não tóxico, né? Isso não existe. Existem os pouco tóxicos que, se a gente usar, né? Isso vale para todas as classes. Se a gente usar o EPI de maneira adequada, nós não vamos ter problemas de intoxicação por esses produtos. E nós precisamos conhecer muito bem toda essa questão de classificação, né, de característica físico-química dos produtos, para que a gente selecione sempre o produto mais adequado em função do crescimento, do desenvolvimento da minha cultura e da planta daninha, como nós vimos aquela tabela com 6 possibilidades, e que a gente selecione o melhor produto em função do nosso tipo de solo, tá? Então, se eu tenho um solo arenoso, um solo argiloso, e eu vou aplicar pré-emergente, eu tenho que ter um cuidado muito grande, que dependendo do tipo de solo, vai ser a dose que eu vou utilizar desse produto, tá? Então, análise de solo, né, aquela análise físico-química que a gente pega lá no laboratório, não serve só para eu fazer cálculo de adubação, não. Serve para eu selecionar herbicida também para poder fazer a aplicação correta na minha área, tá? Então, gente, com relação à seletividade, né, nós vimos essa classificação e agora nós vamos falar mais especificamente da seletividade aqui. Então, existem produtos seletivos e produtos não seletivos. E o que é isso, né? O que é a seletividade? É uma resposta diferencial entre plantas daninhas e plantas cultivadas a um herbicida específico. Então, por que um herbicida, né, eu aplico em área total? Ele vai matar a planta daninha e não vai causar nada na minha cultura. Que mágica é essa, né? O que acontece? Né? Então, a gente viu que são herbicidas seletivos e não seletivos. Então, eu tenho uma classificação de plantas aí, entre plantas altamente suscetíveis, plantas suscetíveis, medianamente suscetíveis, plantas tolerantes e plantas resistentes. E observa que tem diferença. Uma coisa é tolerância, outra coisa é resistência, tá? Então, plantas altamente suscetíveis são aquelas plantas que sofrem muito quando ocorre a aplicação desse produto, tá? E suscetíveis e medianamente suscetíveis. Então, as medianas, né, são aquelas que têm 50% só das suas plantas intoxicadas pela pulverização. Só não, né? Isso é muito. Então, quando a gente fala de classificação de plantas cultivadas, nós temos que ter plantas tolerantes aos herbicidas, né? Então, quando a gente fala de planta transgênica, né, nós estamos falando de plantas resistentes. São plantas que têm alguma mudança na sua fisiologia, no seu metabolismo, que faz com que elas não sofram o efeito do produto. Quando a gente fala de planta daninha, né? Planta daninha também é outra situação, né? Então, você tem o desejado, que todas as plantas tenham suscetibilidade, né? Que todas elas morram, né? Que mais que 95% morram pela ação do herbicida. As plantas suscetíveis, que é um efeito médio aí do produto, de 85% a 95% de eficiência. As plantas medianamente suscetíveis são aquelas que menos de 50% da sua população é controlada pelo produto, aí já não é um produto eficiente, nós não vamos utilizar na nossa área, porque se a gente utilizar um produto desse, nós vamos estar aplicando uma substância química na minha área que tem só 50% de eficiência. Que vantagem, Maria leva? Nenhuma, né? Então, não vamos utilizar. Questão de plantas tolerantes são aquelas plantas que têm algum efeito de tolerância, ainda bem, né, ao produto que eu estou aplicando. E esses efeitos podem ser em função de alguma alteração, alguma estrutura morfológica, como a presença de tricomas, por exemplo, a presença de estrias de cáspore, quando a gente fala de trapoeraba, que é tolerante a glifosato, tá? Então, são algumas alterações morfológicas da planta que torna ela tolerante. Quando a gente fala de resistência, né, que é o
o grande problema que nós temos na agricultura hoje, com relação à resistência de planta daninha herbicida, nós estamos falando de alteração fisiológica, né? Então, alguma mudança do comportamento de enzimas, alguma alteração do local de ação do produto, tá? A gente vai falar bastante disso, mas são condições diferentes, tá? Então, essas são as classificações aí com relação à planta, tá? Então, quando a gente fala de seletividade, nós estamos falando da cultura. Quando a gente fala de controle, nós estamos falando das plantas daninhas, tá? Então, o desejado é que eu tenha um herbicida que controle muito bem a planta daninha e que não cause nenhum efeito tóxico para a cultura, para a planta cultivada, tá? Então, isso é o desejado. E essa seletividade, ela acontece em função de diversos mecanismos, tá? Um deles é a seletividade toponômica ou seletividade de posição. A seletividade toponômica, nós conseguimos fazer com que ela seja efetiva. Como assim, né? O herbicida, ele não entra em contato com a planta cultivada devido a diversos fatores de aplicação. Então, quando a gente protege a ponta de pulverização com um chapéu de Napoleão, com uma Conceição, nós estamos falando de seletividade toponômica. Quando a gente aplica uma trifluralina e faz a incorporação dela, né, lá nos 5 centímetros de solo, a gente passa uma grade leve, 5 centímetros, incorporamos, a trifluralina vai controlar a planta daninha naquela camada tratada de solo. Se eu coloco a semente da minha cultura a 8 centímetros, por exemplo, ela está abaixo da camada tratada, ou se a gente está falando do plantio de maniva, né, de mandioca, ou de tolete de cana, por exemplo, ou de uma batata semente, né, que ela fica numa profundidade maior do que essa área tratada aí, o que vai acontecer? Ela vai germinar e vai passar pela área tratada sem ter efeito de intoxicação. Então, isso é seletividade toponômica, é com relação à posição do herbicida no solo, tá? Outra forma de seletividade é a seletividade fisiológica, né? Que ocorre quando o herbicida entra em contato com a planta cultivada, porém não causa intoxicação em função de diversos fatores. Que seletividade é essa? Como que funciona, né? Essa seletividade fisiológica. A cultura, ela possui estratégias que eliminam o efeito tóxico do herbicida, né? Que estratégias são essas? São as chamadas enzimas antioxidantes, né? Não está na moda esse negócio de antioxidante, né? Dieta antioxidante, suco detox, suco verde que é detox, suco não sei o que, né? Que elimina os componentes tóxicos do nosso organismo. A planta também tem isso, né? Então, quando você pulveriza determinado produto, a planta tem a habilidade, a gente já vai ver o que é isso, né? De pegar esse produto, né? Por conjugação com glicose, por oxidação por enzimas específicas, mas a planta limpa o seu metabolismo desses produtos tóxicos. Ai, que lindo, né? Então, a cultura tem essa habilidade, a planta daninha, algumas plantas daninhas não têm, tá? Então, isso é a seletividade fisiológica. A gente vai falar disso bastante já já, tá? E quais os fatores que influenciam essa questão da seletividade, tanto toponômica quanto fisiológica, né? São os fatores físicos, né? Como a presença do herbicida no solo, a questão do posicionamento, de barreira protetora, de dose e formulação. Né, o posicionamento, aquilo que nós falamos da trifluralina, né, quando ela está numa camada acima, né, da onde está posicionada a semente, o tolete, a maniva ou a batata, né, então quando essa semente germina, né, ela vai passar por essa camada tratada e não vai sofrer o efeito tóxico desse produto de pré-emergência, né, como é que passa e não sofre efeito? Porque esse produto é de pré-emergência, então ele é absorvido pela semente, ele não é absorvido pela plântula quando ela cruza
essa barreira de solo, né? Olha que coisa linda, fantástico isso, né? Então, a semente é que absorve o herbicida, a plântula não absorve, por isso que tem essa questão da seletividade por posicionamento, tá? Questão de barreira protetora, a utilização da Conceição, do chapéu de Napoleão, de pingente, né, direcionado só para a planta daninha, isso também é uma forma de barreira protetora de seletividade toponômica, seletividade com relação ao posicionamento do herbicida, né? Questão de dose e formulações também são questões importantes aí para essas seletividades. A questão de aplicação, né? A aplicação dirigida, como nós falamos, a questão de dose e tensão superficial. Nós sabemos que tem um fenômeno que é a tensão superficial da água, né? Que deixa a gota redonda, né? Então, quanto maior for essa tensão superficial, mais redonda vai ser formada essa gota. E aí nós precisamos de adjuvantes que quebrem essa tensão superficial da água. Ah, eu não tenho nenhuma bolinha. Tem uma bolinha aqui, né? Faz de conta que isso aqui é uma gota d'água, tá? Essa gota, normalmente a gota d'água, ela tem uma tensão superficial de uns 70, 72 milinewtons, tá? Então, ela é uma redondinha assim. Se essa gota d'água cai na folha, vocês estão enxergando? Deixa eu pôr mais para cá, assim, que fica longe da minha roupa preta. Deixa eu pegar meu telefone. Faz de conta que isso aqui é uma gota. Se essa gota cai aqui, ó, tuft, né? Ela vai ter essa pequena área de molhamento aqui, né? E a folha ao redor não vai ter produto, só vai ter nessa regiãozinha aqui, ó. Aí eu preciso de um produto junto à minha cauda de pulverização que quebre essa tensão superficial, que não deixe essa gota tão redonda. Então, a hora que eu faço a aplicação de um produto que quebra a tensão superficial, o que eu vou ter? Uma área de molhamento. Ai, meu batom vai fazer assim. A minha área de molhamento vai aumentar, ó. Então, a bolinha aqui, ela espalha mais, tá? Então, isso vai aumentar a área da folha que está com o ingrediente ativo disponível, né? Então, antes eu tinha só essa areazinha aqui, quebrei a tensão superficial, eu tenho o dobro de área praticamente da gota atingindo a folha, tá? Então, isso é uma questão extremamente importante que vai melhorar a seletividade do produto quando eu faço a aplicação. A gente vai falar um pouquinho mais de tensão superficial. Ah, aqui tá mais bonito, né? Do que o meu protetor labial e o meu celular. Eu esqueci que tinha essa foto. Olha só, redondinha, né? Então, isso daqui é uma gota de água com alta tensão superficial numa folha de braquiária plantagínea. Observa, vocês conseguem enxergar que tem os tricomas aqui? Olha que coisa mais linda isso, né? Então, as gotinhas muito redondinhas. Então, você percebe que se você estiver trabalhando com herbicida de contato, né, ele só vai eliminar, só vai matar o tecido aonde tem a gota, ó. Então, é como se fosse um tiro de bazuca aqui, né? Vai formar vários buracos, e essa parte aqui, verde, onde não pegou o produto, ela vai continuar fotossinteticamente ativa, e isso vai fazer com que a planta cresça, se desenvolva do mesmo jeito. Tá? Vai dar uma baqueada no começo, porque diminuiu, né, a formação de fotoassimilados, mas ela vai continuar crescendo. Quando eu tenho a aplicação de um produto, aqui mesma coisa, aqui uma dicotiledônia, né, uma falsa serralha, aqui é o braquiária plantagínea, aqui é uma falsa serralha. Ó os tricomas de novo, né, que lindo que fica isso, ó, dá pra gente ver bem. A gotinha redondinha, ó, gotinha, gotinha, gota grande, gota pequena, né? Aquilo que a gente fala da seleção de ponta de pulverização, que é importante, porque aí eu vou ter gotas uniformes em toda a folha. Bom, aí você vai ter, né, o produto pegando só nessa área de molhamento aqui. Quando você põe um produto redutor de tensão, ó, olha a diferença. O que acontece? A gota, puff, achata.
A gota achatou, então, em vez de ter o produto só num lugarzinho aqui, ó, você vai ter uma área muito maior de molhamento, com isso o ingrediente ativo vai estar disponível para ser absorvido por uma área maior da folha, tá? Então, é fundamental que a gente tenha a adição de surfatantes, de produtos, de adjuvantes, que quebrem a tensão superficial da água para que a gente tenha uma área de molhamento maior, porque tenha uma gota, né, ocupando mais espaço da folha para que a absorção seja mais eficiente. Principalmente quando a gente fala de produtos de contato, né? Como ele não tem circulação, ele não é absorvido, ele só vai matar a folha onde pegar. Então, se ficar essas gotinhas lindas aqui, bolotinha, né, vai diminuir a área de eficiência. Assim, ó, você já tem uma área de molhamento muito maior e isso se torna muito mais eficiente, tá? Outra forma de seletividade pela aplicação dirigida, né? Aplicação sem proteção, com protetor de lona com barra tipo pavio de corda. Então, são várias as formas que a gente tem de direcionamento do produto para um manejo do banco de semente aqui, né? Ou nessa situação com pavio, fazer uma benzedura, né? Para que pegue só na planta daninha e a planta cultivada não tenha a absorção do produto, tá? Isso torna o produto muito mais seletivo, né? A questão de usar triazinas, ureias e glicínicos, né? Em cana, café e citros, que são culturas perenes, né? Então, você faz a aplicação dirigida para a planta daninha, a parte aérea da cultura está bem longe da área de pulverização, então não vai absorver, não tem problema. Principalmente quando a gente fala de glicínicos, que é o glifosato, tá? É o único aí. Ou aplicação de dinitroanilinas, né? Aquilo que nós falamos. Gente, ó, dinitroanilina é o grupo químico do ingrediente ativo trifluralina e de outros, tá? Então, a gente vai ver que além dos ingredientes ativos, que a gente vai ter que saber de muitos deles, nós vamos ter que entender também dos grupos químicos, para a gente conseguir fazer rotação de produto adequado. Mas isso aí é outra conversa, tá? Então, olha só, eu tenho uma área tratada, aquilo que a gente falou da trifluralina, né? Então, eu fiz a pulverização. Como é um produto altamente fotodecomponível, eu tenho que incorporar. Então, aí como eu tenho semente, é um PSI, uma pré-semeadura incorporada, né? Incorporei o produto, ele vai controlar a planta daninha, a semente do banco aqui dessa área, ó. A planta cultivada que está com a semente abaixo da área tratada não vai sofrer o efeito de intoxicação, tá? Por quê? Porque esse produto só é absorvido pela semente, tá? Então, a semente, a hora que absorve água para começar o seu processo de germinação, vai absorver o herbicida junto, né? E aí vai causar os efeitos tóxicos, que a gente vai ver quais são esses efeitos. A semente da cultura, como estava numa área onde não tinha o herbicida, ela absorve água, só água, germina, né? E aí, a hora que ela passa por essa camada tratada, a sua parte aérea, né? Se for uma monocotiledônia, a gente sabe que tem o coleoptilo, que protege a plúmula durante esse processo de emergência. Se for uma dicotiledônia, tem a estrutura que protege também, então ela vai passar pela área tratada sem sofrer intoxicação por esse herbicida, tá? Então, essa é uma forma de seletividade extremamente eficiente. E dos fatores biológicos, né? Então, existem fatores morfológicos que alteram essa seletividade, que influenciam nessa seletividade. Quem são esses fatores? A questão de folha, a orientação, o formato, a natureza e espessura da cutícula, a quantidade e localização de estômatos, tá? Apesar de a gente saber que estômato não é importante quando a gente fala de absorção de herbicidas, absorção de produtos químicos, né? Porque a gente sabe que os estômatos, eles estão concentrados na sua maior parte, na parte abaxial da folha, então está embaixo da folha, em cima quase não tem estômato, né? Está quase tudo embaixo, e quando a gente pulveriza, o produto cai basicamente aqui em cima da folha. Outra questão, que o estômato, ele serve para
é uma câmara de gás, lembra? Né, lá da fisiologia vegetal. Então, ali é cheio de gás no seu interior. Então, não vai entrar produto, né? A gota cai, mesmo que a gota entre em contato com a entrada do estômago, ele não entra, né? É difícil essa entrada, porque é uma câmara de gases. Então, o estômago representa 2% da área foliar, não tem muita importância para questão de absorção de herbicidas, não. Tá? Regiões meristemáticas e órgãos de propagação vegetativa, tá? Então, essas questões são importantes. Região meristemática e órgão de propagação vegetativa, quando a gente fala de monocotiledôneo, de ciperácea, né? Então, região meristemática, se não pega o produto na região meristemática, não tem absorção e translocação, então não tem problema. A questão dos pelos, dos tricomas, né? Então, dependendo da cutícula da folha, elas vão ter diferenças anatômicas consideráveis, né? Então, pode ocorrer uma retenção diferencial dos produtos, né? Culturas com cutícula serosa, né? Você tem que fazer a aplicação de altos volumes de produto, sem adição de adjuvante não vai ter efeito, né? Como cebolas, cereais e coníferas, por exemplo. Isso daqui é uma vista geral da superfície abaxial de folha de guanchuma, que é um tipo de sida, né, a sida glasiove, com detalhe dos tricomas, né? Isso daqui é a parte de baixo de uma folha de guanchuma, gente, olha isso, né? Muito doido essa questão desses tricomas da guanchuma aqui, da sida glasiove, tá? Então, dependendo do produto, como nós falamos, se forma uma gota redonda, a gota cai em cima dessa estrutura toda, ela fica só por cima aqui, ela nem vai chegar na cutícula para ser absorvida, tá? A gente vai acabar perdendo o produto por evaporação, ou esse produto acaba caindo no solo, não tendo o efeito desejado, tá? Isso daqui é de sida rombifolia, olha só, né? Então, isso aqui é detalhe do estômago e da cutícula estriada, olha isso daqui, né? Então, isso é fantástico. Também uma foto de Albert e Vitória Filho, tá? Então, olha isso, né? Então, isso aqui é a estrutura do estômago, o ostíolo, que é a entrada do estômago, então a gente percebe que a água, né, a gota, então, ainda mais quando está com a tensão superficial alta, ela vai ficar parada aqui em cima e não vai ser absorvida via estômago, né? Então, pode ser absorvido via cutícula, mas não o estômago. Isso daqui é a superfície foliar adaxial de Vernônia, que é o aça-peixe, tá? Então, a gente percebe que, dependendo da planta daninha, a folha, a estrutura de folha é diferente, né? A questão da presença de tricomas, a questão de presença de ceras, a presença a estruturação da cutícula é diferente, né? Então, a gente vai ter uma formação diferente, né, a questão de dosagem de produto, a questão da necessidade de adição de adjuvante é diferente, tá? Isso daqui é a folha de Mêmora peregrina, que é a ciganinha, uma planta daninha importantíssima em área de pastagem, né? Então, observa a diferença dessas estruturas, tá? Detalhe de estômago, tá? Então, é importante a questão da gente conhecer, né, a estrutura do produto, a necessidade de adjuvante para quebrar a tensão superficial e a questão de absorção diferenciada delas, né? A disposição das folhas e proteção das gemas que podem influenciar na seletividade. Então, se eu faço aplicação, né, numa planta que tem essa estruturação de folha, caiu na folha, pode ser, né, cair no solo, vir para o solo e não atingir a área de crescimento, que é a meristema aqui em monocotiledônia. Em dicotiledônia, né, já é mais fácil que o produto atinja aí a região de crescimento, região meristemática, então, para dicotiledônia pode ter o controle facilitado, né, se eu estiver fazendo o manejo aí de uma dicotiledônia dentro de uma cultura monocotiledônia. É questão biológica, né, ligado à planta, fatores fisiológicos e bioquímicos, questão de idade da planta, aquilo que nós falamos, prestem atenção nessa parte que é importante. Aliás, tudo é importante, né? Tá, gente, quanto mais jovem a planta for, mais fácil vai ser o controle, tá? Então, planta jovem, controle fácil. Planta adulta, quanto mais velha, mais difícil vai ser o controle.
questão do estado nutricional, do vigor da planta. Se eu tenho uma planta daninha que está viçosa, né, que ela está ali absorvendo nutriente do solo, e ela está vegetando ativamente, o metabolismo dela vai estar ativo, ela vai estar com crescimento mais rápido, né? Então, isso faz com que o produto seja absorvido mais eficientemente e que ele entre no metabolismo da planta de forma mais eficiente, tá? A questão de funcionamento das enzimas, das reações de degradação, do metabolismo vai ser mais fácil, tá? Então, quanto mais ativo tiver o sistema de fotossíntese da planta, mais fácil vai ser que ela seja controlada, tá? Então, se eu estou numa condição de estresse hídrico, de temperatura muito alta, né? Não adianta eu fazer pulverização de herbicida numa situação dessa. Por quê? Porque a planta não vai estar metabolizando, ela não vai estar respirando, não vai estar fotossinteticamente ativa, ela vai estar num estado de como se ela tivesse numa quase dormência, né? Então, ela diminui o seu metabolismo. Então, não adianta eu fazer aplicação. Então, se eu estou numa área, de qualquer situação, que está com pouca chuva, muita temperatura, não adianta eu pulverizar. É melhor eu esperar, né, a primeira chuva, a hora que o metabolismo começar a ser ativado pela presença de água, aí eu entro com a pulverização. Aí vai ser efetivo o meu controle, tá? Então, essas coisas a gente tem que estar atento sempre. A questão bioquímica, né, de enzimas, a resistência do sítio de ação, né? Por exemplo, a questão de soja com glifosato, o acúmulo em sítios inativos, questão do algodão com norflurazon, tá? Então, tudo relacionado à atividade bioquímica da planta. Quanto mais ativa tiver a fotossíntese, mais vai funcionar o meu herbicida, tá? A questão dos agentes antioxidantes que nós falamos, né? Existem enzimas específicas que limpam o metabolismo da planta da presença dos herbicidas. Que enzimas são essas? Por exemplo, né? A SOD e a catalase. SOD é a superóxido dismutase. A SOD é uma enzima que vai captar os radicais livres, né? E vai juntar ele com o hidrogênio e vai formar peróxido de hidrogênio, né? Oxigênio mais peróxido de hidrogênio. Mas o importante é que essas enzimas, elas captam esses agentes oxidantes e vão limpar o metabolismo da planta, tá? Outra enzima, a peroxidase, né? Também é uma enzima antioxidante. A peroxidase vai pegar esses herbicidas, né? São agentes oxidantes aí, vai juntar com peróxido de hidrogênio e vai gerar água e agentes não oxidativos, tá? Compostos não tóxicos para o metabolismo. As monoxigenases, né? Existem várias enzimas monoxigenases, aí a gente tem um complexo P450, que é um conjunto de enzimas antioxidantes, que vai pegar radical livre também, vai juntar esse radical livre com proteína reduzida, com oxigênio, e forma substâncias sem radical, ou seja, substâncias não tóxicas. Tá? Então, dependendo do metabolismo, dependendo da planta, vai ser um conjunto de agentes antioxidantes ou outro conjunto de agente oxidante que vai atuar nesse sistema. Outra enzima antioxidante é a glutationa S-transferase, a GST, né? Então, a GST, ela tem a habilidade de captar o herbicida, fungicida, inseticida, qualquer toxina, tá? A GST, ela está presente nas plantas e está presente no nosso organismo também. Então, a GST vai capturar essas substâncias tóxicas, vai juntar ela com a glutationa reduzida, formando uma estrutura não tóxica para a gente, para o nosso organismo. Tá? P450, de novo, né? Então, é um conjunto de enzimas antioxidantes que fazem a oxidação do 2,4-D, do dicamba, do diclofop, das imidazolinonas, das sulfonilureias e da ureias, tá? Imidazolinona e sulfonilureias são grupos químicos, né? Então, aqui dentro tem vários herbicidas, vários ingredientes ativos,
que todos eles são oxidados pelo metabolismo da planta pela enzima P450, pelo complexo de enzima P450. Tá? Outros produtos, né, sofrem conjugação, né, como conjugação pela enzima GST, que conjuga as toxinas com glutationa, inativando e protegendo do catabolismo. Alguns açúcares, né, como a enzima glicosiltransferase faz conjugação dessas substâncias tóxicas com alguns açúcares, principalmente as amidas, tá? E o 2,4-D com aminoácido. O 2,4-D sofre conjugação com alguns aminoácidos também, tá? Então, dependendo do produto, dependendo do tipo de planta, pode ter conjugação, oxidação, inativação, tá? Então, a forma com que a planta se livra desse produto tóxico vai ser variável, tá? É variável com a espécie e é variável com o produto. Nossa, que coisa mais esquisita isso, né? Olha o que é isso. Então, quando um herbicida entra no metabolismo de um vegetal, ele pode ser eliminado via complexo 450, né? Que pega esse herbicida e conjuga com outra substância, principalmente com OH. Aí, né, pode vir uma outra substância e conjuga isso, formando um conjugado de glicose, né? Mas o que é importante a gente entender agora, nesse momento, gente? O que é importante? Presta atenção. De novo, presta atenção. Quando o herbicida entra no metabolismo, ele vai ser capturado por um conjunto de enzimas antioxidantes, quer seja por oxidação, por conjugação, por inativação, tá? Então, de uma forma ou de outra, essas enzimas vão pegar esse herbicida e vão transformar ele numa molécula não tóxica. Quando esse herbicida deixa de ser herbicida e se transforma numa molécula não tóxica, ou ele vai ser levado para o vacúolo, aqui no vacúolo ele fica inativo, ou ele vai ser eliminado pelo processo de transpiração dessa folha, tá? Então, ou ele passa para o vacúolo, ou ele vai ser diretamente eliminado. Tudo bem? Entenderam isso? É importante que vocês entendam que a seletividade fisiológica, ela vai acontecer principalmente pela inativação do herbicida, e essa inativação, ela acontece pela ação de enzimas antioxidantes, tá? E essa inativação faz com que o herbicida seja eliminado pela folha, pelo processo de gutação ou transpiração, ou ele é levado para o vacúolo e ele permanece lá como substância inativa até a senescência dessa folha, tá? Então, essa é uma das formas mais eficientes que a planta tem de inativar o herbicida que foi aplicado, tá? Isso que dá principalmente a seletividade dos materiais. Tá? E essa seletividade, ela é variável em função da estrutura do herbicida, da característica físico-química dele, da questão de polaridade, de solubilidade, de volatilidade, tá? Em questão da função de dose, da formulação, da quantidade do veículo, do tamanho de gotas, tá? Do uso de adjuvantes, tá? Então, tudo isso são fatores que influenciam na seletividade do produto. Com relação ao mecanismo de ação, né? Então, cada produto tem um mecanismo de ação diferente, que vai atuar num conjunto de enzimas diferentes. E isso faz com que o caminhamento do herbicida dentro da folha seja diferenciado, tá? E isso vai fazer com que as enzimas antioxidantes, né, as que ativam ou inativam o produto primeiro, sejam diferentes. Tá ok? Pessoal, então por hoje é só.
tá? Nós terminamos a nossa aula de hoje falando das questões de seletividade dos herbicidas. Nós entendemos, né, que os herbicidas, eles têm classificações diferentes e que eles funcionam de forma diferente dentro das plantas, tá? Com relação à seletividade. A partir de agora, a gente vai entrar num ponto muito específico, que é o mecanismo de ação de cada produto desse, tá ok? Então, ficamos por aqui hoje. Eu agradeço a audiência de vocês, né? Nos vemos na próxima aula. Obrigada.